Olá, estamos começando mais um primeiro podcast e hoje eu estou aqui com o Reinaldo. Já gostaria de agradecer a sua presença. O Reinaldo é dirigente de ensino aqui de Embu das Artes e Taboão da Serra. Muito obrigado, acredito que será um bate-papo muito interessante. Eu é que agradeço o convite, né, e a simpatia de vocês aí. Desde que fui recebido aqui, só tenho coisas boas para dizer até agora. Maravilha. Tá bom? Eu agradeço muito o convite e a generosidade de a gente poder trocar algumas, né, ideias sobre educação ou sobre o que quer que seja que vocês queiram conversar aí. Maravilha, Tá bom? maravilha. Antes de começarmos esse bate-papo, vamos falar sobre os nossos patrocinadores. Ilha Love, a balada de Embu das Artes, fica ali na próxima rodoviária, né, no centro de Embu. Programação completa sempre no Instagram e Facebook do Primeiro Notícias. Também quero falar sobre a TF, que é uma clínica de estética em Taboão da Serra. Então, para você que quer um procedimento, homens e mulheres, procedimentos estéticos, segue lá no Primeiro Notícias, também divulgamos diariamente e também as informações estão na descrição deste vídeo. Roda a vinheta! Reinaldo Inácio de Lima é graduado em Filosofia e Pedagogia, especialista em Administração Escolar, mestre em Educação, dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino de Taboão da Serra, que corresponde também a Embu das Artes. Professor em universidades particulares de São Paulo, atuantes nos cursos de graduação e pós-graduação. Maravilha, maravilha. Então vamos começar esse bate-papo, né? É isso aí. Gostaria de saber sobre você, quem é o Reinaldo, de onde veio. Fala um pouquinho sobre você, se apresente um pouquinho. Tá joia. Eu queria novamente agradecer, viu, o convite para esse bate-papo, viu, Dri? Eu sou um nordestino, sou cearense de origem. Eu fui criado em São Paulo, mais especificamente no Embu das Artes, num bairro chamado Jardim Santo Eduardo. Filho de Embu. Exatamente. Então eu sou embuense de coração. Né? Fui criado, estudei no Santo Eduardo, depois fiz um percurso fora daqui, mais próximo ao centro de São Paulo. E aí eu fui para São Paulo, né? Mudei para o interior por um tempo, depois retornei para São Paulo, por ali fiquei, né? Construí o meu caminho acadêmico, me formei em filosofia, depois fiz algumas complementações em pedagogia e em história. Foi aí que eu ingressei no magistério, né, paulista, e estou no magistério paulista há 30 anos, março agora eu fiz 30 anos de carreira dentro do magistério público estadual, né, sempre voltado para a escola pública, sempre atuando na escola pública. Em paralelo a isso, eu dava aula na universidade também, porque eu fiz nesse percurso, no meio desse percurso, um mestrado na Universidade Metodista de São Bernardo. O governo oferecia uma bolsa mestrado, eu consegui cumprir os requisitos, passei no processo seletivo e realizei lá mesmo o mestrado. Era um mestrado interessante, tinha conceito 5 no CAPES, né? Eu trabalhei com o imaginário democrático dos diretores da escola pública. Então, a minha pesquisa de mestrado também foi sobre a escola pública, sobre a construção que é feita ali dentro, da democracia, do discurso democrático, né? Eu levei isto para o cabedal teórico e ali eu tentei dar vida, dar forma, dar cor, né, para esse discurso ora democrático, ora pseudo-democrático que nós tínhamos dentro da escola pública naquele momento da minha pesquisa, da minha análise. Tá bom? Legal, maravilha. E atualmente? Atualmente eu sou dirigente regional de ensino de Taboão e Embu das Artes. Tá? Esta é a 4ª diretoria que eu estou à frente. Eu já estive à frente da diretoria Centro-Oeste, da diretoria Leste 1, às margens da Ayrton Senna, próximo ali do campo do Corinthians, para os corintianos que gostam, embora eu seja palmeirense, não é? Fui dirigente da Tapsirica da Serra, que é uma diretoria composta por 4 municípios pequenos, no cinturão de São Paulo, região extremamente pobre também. E agora, né, fui convidado para assumir a diretoria de Taboão da Serra, que corresponde à área de Taboão e Embu das Artes. Né? Lembrando bem que nasci no Ceará, vim para São Paulo. Né? Meus pais ficaram praticamente 30 anos, quase 35 anos aqui no Jardim Santo Eduardo, dentro do município do Embu. Então a minha infância toda foi correndo pelas ruas do Jardim Santo Eduardo. Meu pai era feirante, fazia feira no centro do Embu.
Então eu vivia com ele nos finais de semana, né, nesse trânsito da feira. Tá, ok? Então eu sou imbuense de coração. Né? Bacana, bacana. Eu tive a oportunidade, né, de conhecê-lo, né, há uns 15 dias, um pouco mais, né, lá em 2 visitas, né, de 2 escolas aqui de Embu das Artes. E um pouquinho antes, né, o Rafael já falava, né, sobre você. Mas naquele dia, algumas pessoas falaram, né, com relação a... Nossa, na minha época, nunca tive contato, né, com um dirigente de ensino e regional, para que as pessoas possam entender o que de fato é a sua atribuição, o que é feito na diretoria de ensino, o que corresponde ao seu trabalho dentro da educação. Muito legal essa pergunta, Adri. Acho que, em primeiro lugar, esclarecer essa ideia do pavor que as pessoas têm, né, de se aproximar de um dirigente regional, da diretoria regional, achando que é alguma coisa, alguma potestade, alguém do outro planeta. E não é, né, é só um educador. O dirigente regional é um educador que cumpre uma função de gestão e de coordenação dos trabalhos de educação numa determinada região. Ele tenta dar a sua contribuição, construir consensos, fortalecer as equipes, conhecer a realidade escolar e poder contribuir com boas ideias, boas sugestões, né, de melhoria no campo educacional. Então é para isso que serve um dirigente regional. Tá? Esse pavor que as pessoas têm é um pavor que não deve existir, não é? Porque não se justifica. É uma função que, no bojo dela, você tem a ideia do coletivo. Só existe o dirigente regional porque existe uma realidade a ser coordenada, né? E que para coordenar você precisa de cooperação, você precisa de colaboração, precisa construir uma rede de relações, porque ninguém faz nada sozinho. Né? Você precisa das outras pessoas para construir sentido e significado. Tá bom? Então é nada mais, nada menos que um coordenador dos trabalhos. Legal. Tá bom? Que constrói sempre coletivamente, constrói contando com o outro. Então, meu trabalho ele é em conjunto com os diretores de escola, com os coordenadores, com muitos professores que nós temos na nossa rede, com os nossos funcionários. Eu gero essa aproximação porque em algumas diretorias por onde eu passei, as pessoas desconheciam o dirigente. Né? Não sabiam quem era o dirigente. Às vezes eu chegava nas escolas e dizia, nossa, aconteceu algum problema aqui na minha escola? Eu falei, não, eu vim conhecer a sua escola, vim conhecer seu trabalho, vim trocar algumas ideias com você. Eles se impressionavam, porque não era comum. Não é? Então eu fui quebrando isso na medida em que eu fui fazendo a gestão das diretorias, fui me aproximando dos diretores, fui ouvindo os funcionários da escola, fui ouvindo as sugestões dos coordenadores, fui trocando ideias sobre a construção de um processo pedagógico sério, voltado para a construção das aprendizagens dos alunos. E aí as pessoas foram perdendo esse distanciamento. Não é? Então sempre com muita seriedade, sempre com muito profissionalismo, com foco, que às vezes as pessoas têm um estranhamento, né? Porque não são só sorrisos, né? Você precisa, em alguns momentos, realizar cobranças muito sérias, muito dirigidas para aquilo que é a finalidade da escola pública, que é a construção dos processos de ensino e aprendizagem. Mas eu procuro, por meio dessa aproximação com a rede, quebrar esse estigma de que o dirigente é alguém distante, alguém que é um desavisado que chega na escola no momento que só tem um problema, né, para apontar defeitos. Tá, okay? Eu procuro contribuir, procuro ajudar a otimizar a solução dos problemas, né, e corrigir as falhas administrativas que existem, que impedem que o processo de ensino-aprendizagem dê à escola pública a eficiência e a eficácia necessária que ela tem que ter na vida dessas crianças e jovens. Legal, maravilha. Tá bom? O ensino, né, o ensino de um modo geral, as escolas, né, de uns anos para cá tem mudado muito, né? Eu saí de Embu das Artes, eu até falo que eu não tenho amigos, tenho agora, né, mas eu não tenho amigos de época da escola, né, aqui em Embu das Artes, porque eu saí de Embu das Artes para estudar em Pinheiros, na escola pública também, mas naquele momento minha mãe acreditava que tem uma escola na rua da minha casa, né? Só que ela acreditava que naquele momento aquela escola não ofereceria um ensino de qualidade e não tinha condições de pagar uma escola particular. Hoje mudou muito, né, isso, né? Eu visitei, né, naquele dia, né, a escola Solano Trindade, a escola Sara Sanches, e eu olhei, eu falei assim, isso é completamente
a mudança ali, a educação que agora é oferecida para aqueles jovens é completamente diferente. Como que você analisa essa mudança de alguns anos para cá das escolas, né, e do ensino de modo geral? Eu penso que esse primeiro detalhe que você levantou, que era a ideia de uma mãe que não acreditava na escola pública da rua ou do bairro, não era muito comum no imaginário coletivo, né? Há bem pouco tempo atrás. Então, em vez de lutar para melhorar a escola do bairro, de participar ativamente para que aquela escola ganhasse qualidade, levava para uma outra escola próxima ao centro, porque a ideia era de que na periferia você tinha o que não era bom e no centro você tinha a qualidade. Né? E o que nunca foi verdade. Nós sempre tivemos experiências de construção, de educação na periferia, de muito sucesso, e tivemos outras que fracassaram, assim como nas regiões centrais nós tivemos experiências de muito sucesso e também de fracasso. Então era um imaginário social classista, né, que achava que tudo que era da periferia não era bom. Então eu penso que hoje isso se reverteu. Nós tivemos, é claro, que um olhar mais atento da política pública, pelo menos no âmbito estadual, um olhar mais direto para a escola, para as necessidades da escola, para a importância do gestor e do envio de recursos para que o gestor pudesse construir possibilidades para a escola avançar, né, e ofertar para os jovens espaços onde eles pudessem aprender com mais propriedade, pudessem aprender com um pouco mais de recursos. Né. Então hoje nós tivemos aí um investimento acima de 40 milhões, né, se a gente for juntar Taboão com o Embu das Artes, dá em torno de 42, 43 milhões aproximadamente. É daí para mais. Ok? Em recursos para que as escolas pudessem serem reformadas, reformar banheiros, montar salas de informática, chegaram computadores, né, montagem de laboratórios. Então chegou muito recurso financeiro que possibilitou, né, com que o diretor pudesse construir aquilo que muitas vezes estava no sonho dos professores, estava no sonho da própria equipe gestora. Então nós vivemos um período feliz aí, nesses últimos 3 anos especificamente. Nós tínhamos um secretário de educação muito afinado com as questões educacionais, que nos ajudou bastante e que entendeu que quanto mais você investisse no local, né, descentralizasse e colocasse na mão do diretor, da equipe escolar, muito mais resultado nós teríamos na construção de uma escola mais eficaz e mais eficiente, na construção daquilo que a gente entende que é o mais importante, que é a aprendizagem do nosso aluno. Então, como é que eu vou querer um espaço de construção de aprendizagens onde eu não tenho condições físicas adequadas, onde eu não tenho um banheiro adequado, onde eu não tenho uma sala de aula adequada, não tenho nem um ventilador. Então esses recursos serviram, né, bastante para que as comunidades pudessem discutir as suas necessidades com os conselhos, com as APMs e investissem naquilo que a comunidade entendeu que naquele momento era mais importante para aquela escola. Então muitas escolas construíram laboratórios, salas de leituras futuristas, sabe? Coisas bonitas que chamam a atenção, que provocam qualquer pessoa que passar em frente para entrar, para pegar um livro, para ler. Sabe? Salas de informáticas fabulosas, banheiros, alguns de primeiro mundo que eu digo na qualidade das coisas. Né? Então não é porque é público que tem que ser sucateado, não é porque é público que tem que ser feio. Sabe? Você comprovou no Solano lá, você viu os banheiros, a beleza, né? Tem um referencial estético, que é o que o nosso aluno merece. E gera também naqueles alunos uma sensação e a responsabilidade do cuidado, né? Então, de até que se via muito, né, pichações, então de zelar, né, por esse ambiente, né, onde, até entrando em outro assunto, hoje os alunos passam maior parte, né, do seu tempo dentro da escola, né. Você acredita que essa mudança e inserir este aluno, que esse aluno dedique boa parte do seu tempo, né, ali no ensino integral, é importante para a formação desse jovem, né, futuramente para o mercado de trabalho? Eu acredito na educação em tempo integral. Né, para além de um credo pessoal de entender que a educação integral reduz a vulnerabilidade juvenil, e das nossas crianças, e oferta maiores possibilidades de fortalecimento da construção do projeto de vida dos alunos. Quanto mais tempo ele fica na escola, com os professores em dedicação exclusiva, quanto mais ele discute o seu projeto de vida, constrói possibilidades ali, orientado imediato pelos profissionais que estão
ao seu redor, muito mais ele vai fortalecer a sua autoestima para chegar onde tem que chegar. Quando você pega uma escola em período integral e começa a analisar o varal dos sonhos, que eles chamam, que é onde o menino começa a primeira construção do ideário do projeto dele. Olha, eu gostaria de ser médico. Né? E aí ele começa esse percurso dentro da PEI, do Programa de Ensino Integral, discutindo qual é o caminho que ele tem que fazer, sendo fortalecido pelos professores e pela equipe gestora da escola. Então, vamos lá, o que você gosta de biologia, você gosta de ciência, você gosta do laboratório, né? Você quer ser médico, então com quanto você vai investir da sua força aqui para se aperfeiçoar, para aprender dessas disciplinas? Então, o programa de ensino integral, a escola em tempo integral, é um sonho antigo da sociedade. Não é? Nós estamos atrasados. Né? Nós somos um país que estamos aí tardiamente implementando a escola de período integral. Colocando os nossos jovens aí, pelo menos com 7 horas de escolarização diária. Nós temos 2 modelos, temos um modelo de 7 horas, temos um modelo de 9 horas. 9 horas os meninos ficam realmente das 7 da manhã até as 5 da tarde, 4h30, 5 da tarde. Tá? No período de 7 horas, eles entram às 7 da manhã, ficam até as 14h15, e este horário entra o segundo turno e fica até as 21h15. Tá ok? Vamos só retomar um pouquinho, que eu acho importante lembrar que a expansão do ensino integral ela está prevista no Plano Nacional de Educação. Legal. Tá? A expansão está prevista no Plano Estadual de Educação. Hoje, qual que é a realidade aqui da região de Taboão da Serra e Embu das Artes? Todas as escolas já são de período integral ou não? Não, porque como a implementação foi tardia, nós temos uma questão relacionada à demanda em algumas escolas. Então, quando eu cheguei em 2020, nós tínhamos 2 escolinhas que funcionavam precariamente. Funcionavam fora do modelo, só tinham o horário estendido, mas não tinham feito a implementação né, de todas as disciplinas de projeto de vida, de o Inova, tudo aquilo que dá, né, os clubes juvenis, que dá cor e vida para o interior de um programa de ensino integral, uma escola de programa de ensino integral. Era em torno de 600, 700 alunos que nós tínhamos nessas 2 escolas. Né, eu digo que era uma implementação mal feita inicialmente. Então, eu chego aqui em 2020 e em 2021 nós saltamos de 2 para 21. Legal. Então eram 600, 700 alunos no primeiro atendimento, conseguimos chegar a quase 12 mil atendimentos. Então, nos primeiros 2 anos de gestão, à frente dessa diretoria, eu tinha uma preocupação muito grande, né, de expansão do ensino integral, porque nós estávamos atrasados. Em outras regiões de São Paulo, a gente via esse avanço, e em Taboão e Embu a gente ainda estava muito atrasado. Então, hoje eu tenho 21 escolas de ensino integral, atende em torno de 12 mil alunos. Dessas 21, 14 delas estão em Embu das Artes. Legal. Tá? Para o ano de 2023, se tudo der certo, nós já começamos todo o processo de consulta, nós teremos mais 7 escolas de ensino integral, totalizando 28 escolas para 2023, atendendo um número maior ainda de alunos, né, sendo 5 em Embu das Artes e mais 2 em Taboão da Serra. Então, Embu das Artes vai ficar com 19 escolas de período integral. Então, assim acontece a expansão. Outras escolas têm desejo de ter a integralidade, de compor o programa de ensino integral, mas nós não temos possibilidade de acomodar a demanda ainda. Então, depende de construir salas, né, de fazer algumas reformas estruturais, que nós já estamos trabalhando para isso também. Eu sou uma pessoa que acredita no ensino integral. Eu penso que este é o caminho, né? É aí que nós temos que apostar as nossas moedas, né? Mantendo esses meninos na escola por um tempo estendido, com muito mais coisa para fazer, né? Com muito mais possibilidades de pensar a vida, muito mais possibilidades de pensar o caminho que ele quer fazer na sociedade para contribuir, para ser um profissional, né? Para mudar este mundo que está em volta dele. Ocupar, né, a cabeça desses jovens, exatamente, né? Desse tempo ocioso aí. Tem uma pergunta aqui. Pode perguntar. Voz da consciência. Eu vim de São Paulo, né? Então eu sempre tive contato muito próximo com o ensino estadual. Inclusive o interior dele, as secretarias, as diretorias e por aí vai. Eu tenho uma dúvida em relação ao modelo de como a gente forma os jovens hoje para o mercado de trabalho. Nos Estados Unidos é implantado um método, uma metodologia de um profissional que, através de testes, ele costuma
ver mais ou menos alguns indícios do que a criança ou o adolescente se torna ou não se torna bem, do que ela é propícia, do que ela tem uma atenção especial para animais, já vão pensar em veterinária, biologia, ela tem uma atenção mais para formas, para cálculos, então vão pensar mais em engenharia. Costuma ser tem um nome para isso, um teste de aptidão. É isso o nome? Seria, né? Deixa eu lembrar. Seria um teste vocacional? Isso. É o teste vocacional. Vocacional, correto. Eu decidi ser jornalista por um teste vocacional. Por que não? Eu como um ex-estudante, saí da escola totalmente perdido do que eu iria fazer na minha vida. Pensei em fazer administração, e todo mundo costuma, né? Fazer administração, marketing, porque é aquela coisa que mais rápido, sair rápido da faculdade, já começa a trabalhar e vai embora. O nome é bonito, não é? É bonito, Nossa, né? é Não é bonito, com a realidade. Vai dar um status quo social, vai dar não é isso? Mas eu te E pergunto... quando entra na faculdade, a gente descobre que não é nada disso. Os desafios são outros, não é? E além disso, a gente também costuma ter jovens indo para faculdades muito específicas. Digamos assim, você sempre vai ver engenharia, sempre vai ver administração, marketing, artes, sei lá, algumas coisas mais específicas a gente costuma ter em pós-graduação, depois que ele já está inserido nesse ensino superior. Qual a motivação disso? E o porquê no Brasil a gente ainda não tem esses testes vocacionais, essa coisa mais designada ao jovem para ele conhecer uma engenharia mecatrônica, para ele conhecer um pouco de robótica? Essas áreas são poucas profissionais que têm e também poucos alunos nessas universidades. Por quê? Qual motivação você crê que dá nisso? Você falou muitas coisas, não é? Eu acho que primeiro os testes, e ainda você puxou exatamente a matriz desses testes, né? Chamados aí de vocacionais. Então a matriz americana era muito voltada para o engessamento da ideia do que você queria fazer, né? Existia um sonho, né, que muitas vezes não era seu, não era do jovem, era da família, né, de que você fosse alguém importante na sociedade, e consequentemente importante significava o quê? Ocupar profissões que socialmente eram consideradas importantes. Aí esses testes, de certa maneira, principalmente os testes americanos, encaminhavam as pessoas para este viés, né? Eram testes voltados a um convencimento do sujeito de que ele tinha que ocupar uma posição social. Exato. Tá? Não eram testes para a felicidade, né? Ninguém perguntava o que você queria ser porque você ia ser feliz, né? Os testes, na verdade, queriam saber se você tinha propensão para ocupar cargos, né, que dariam status quo, inclusive para a família, naquele momento. Né? A França também é muito rica nesses testes aí que você falou, né? Tem uma parte desses testes vocacionais que é de matriz francesa, né, que conseguiram humanizar um pouco mais esses testes, mas na sociedade americana e capitalista, a finalidade era encaixar você dentro de um padrão de mercado onde você pudesse se alinhar e fazer, né, uma carreira profissional, um crescimento, ser o vencedor dentro da sociedade capitalista, ocupando espaços que a sociedade capitalista oferece para quem é vencedor. Tá ok? Os testes vocacionais também caíram de moda durante um período, né, embora você tenha dito que foi importante isso, porque eles investiram mais na construção das habilidades socioemocionais, né, que é a ideia de você oferecer possibilidades para o sujeito, onde ele mesmo possa ir construindo o caminho dele. Né? Não só um caminho profissional, mas um caminho feliz. Né? Que ele possa ser feliz, que ele se encontre, que ele queira ir ao encontro daquilo com felicidade. Né? Não porque tem uma modelização social que te obriga ao encontro desta ou daquela profissão. Né? Então você pode ser muito mais. Ao longo do seu percurso, fortalecido, com uma escola eficaz, com pessoas que estão te apoiando naquilo que é a sua escolha. Né? E que não é uma escolha padrão, no sentido de que você começa ela no quarto aninho lá e vai até o terceiro do médio, obrigatoriamente sendo aquilo. Você pode mudar. Né? E no programa de ensino integral, muito interessante. As aulas de projeto de vida, elas fazem justamente esse trabalho, de rediscutindo periodicamente com o aluno se realmente é aquilo que ele quer. Né? Que caminho é esse? Você está feliz em escolher esse caminho? É por aqui que você vai mesmo? Né? Tem gente que muda 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes de projeto de vida. Né? Mas ele vai descobrindo que ele pode ser o que ele quiser. Né? Desde que ele seja feliz, que ele seja encontrado e que ele faça da melhor forma. Tá? Esses testes, de certa forma, padronizavam na sociedade os modelos que nós tínhamos de construção de profissão. O que hoje é muito diferente. Você tem uma juventude muito mais antenada, uma juventude muito mais dinâmica, que precisa de um fortalecimento do espaço de protagonismo para que ele possa decidir que caminho ele quer fazer.
Né? E é um caminho muito mais do que só profissional. É o caminho da construção da felicidade individual. E é curioso você comentar sobre isso, porque como eu estava falando, a gente sai da escola muito desesperado em começar uma faculdade, porque a mãe fala, né, se não faz faculdade, se não fazer faculdade, você não vai conseguir ser ninguém, ou você não vai querer fazer depois. Aí, outras pessoas também que fizeram faculdade falam, não, você tem que pegar e fazer, senão você não vai fazer depois. Então você meio que sem saber o que fazer, e vendo o tempo passando, vendo o dinheiro acabando, tendo que trabalhar, você vai pôr administração, um tecnólogo de 2, 3 anos, que não é ruim. Só que às vezes não é o que a pessoa quer, né? Vai cumprir as suas tabelas sociais. Que minha mãe não assista esse podcast, mas eu falar da minha mãe no último ano da escola foi, não sei o que você vai fazer, mas eu quero que você faça algo. Então, assim, eu prestei o vestibular ainda cursando, ainda terminando ainda o ensino médio. Então, assim, eu não sei o que... Ó, seu pai quer que você seja advogada. Eu gostaria que você fosse professora. E aí? Então, assim, existe essa pressão familiar, né? E ninguém perguntava pra você o que você gostaria de ser. Não. Não é? Então, veja, você eu sou cumpriu uma realizada tabela. na minha profissão hoje. Mas Você eu se entrei... descobriu nela, você teve sorte. Exatamente. Não é? Eu entrei na faculdade... Muitas pessoas falavam assim, eu até no Solano, né? No Solano não, no Sara, né? Que te entrevistaram, né? Aí o Rafael até me chamou de canto e falou assim, olha você quando eu era mais nova. Eu falei assim, não, eu não era essa pessoa. Eu não era essa pessoa, porque eu nunca tive o sonho de ser jornalista. Então, desde pequenininha não tenho, porque muitas pessoas falam, não, desde nova tenho o sonho de ser médica, tenho o sonho de ser isso, tenho o sonho de... Eu nunca tive esse sonho. Então, no primeiro ano da faculdade, que foi, o professor perguntou, por que jornalismo? E eu ficava, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu não sei. E eu fui descobrindo e tendo paixão pela área. Mas mais uma imposição familiar mesmo. Não sei o que você vai fazer, mas faça. Quer fazer administração? Faça. Agora não é pra... Você precisa sair daqui com alguma coisa. Você tem que fazer algo, né? A ideia da formação universitária está relacionada àquilo que é socialmente aceito. Exatamente. Não é? Tem um lugar na sociedade. Então, para os pais, era a ideia de que, olha, fazendo a faculdade, necessariamente você vai ter um lugar na sociedade. E aí você vai lá e verifica que não é bem assim. Não é? Nem sempre fazer a universidade representa sucesso em qualquer âmbito da sua vida. E fora que ainda mais que é muito questionado também a questão das profissões, né? Muitas pessoas têm esse pensamento, eu gostaria de entrar pro teatro, né? Muitas pessoas da minha época falavam assim, eu gostaria de fazer teatro, mas meus pais falavam que isso não dava dinheiro. Todo mundo falava engenharia. Todo mundo, engenharia civil. Era bonito. Era bonito falar que o meu filho vai ser engenheiro, ou eu quero ser engenheiro. Não sabia nem o que era. Mas eu quero ser tal coisa. Mas porque era um imaginário social que estava ligado meio que já um padrão. Dos que cursaram e são formados não atuam na área de engenharia. Os 90%, fácil. A grande maioria das pessoas que cursaram comigo jornalismo não atua na área. Tem amigo meu que é formado que passou na OAB, mas não pratica advocacia por conta disso. A minha paixão no programa Desintegral é exatamente isso. Né? Você ajuda o menino a sonhar. Ele pode sonhar. Né? Ele pode sonhar aquilo que vai trazer felicidade para ele. E você vai oferecendo várias possibilidades. Ao longo do programa, ele vai tendo contato, né, com vários profissionais, com muito bate-papo, com conhecimento, com entrevistas. Eu tive uma escola que os meninos queriam ser jogadores de futebol, porque é um imaginário comum também, a ideia a primeira coisa, jogador de futebol, uma parte já quer, né? E eles começaram a estudar, analisar tal, e foram fazer uma entrevista com um jogador de Dubai. Veja. Que legal. Eles programaram, eles construíram a entrevista, eles entraram em contato com o jogador para saber como é que é ser jogador, como é que se constrói um percurso para chegar em Dubai. Eles aqui, no Jardim São Luís, aqui atrás, perto dos cemitérios jesuítas, conversando com alguém em Dubai. Né? Aqueles meninos que outrora não conseguiam, né, sequer conversar com os amigos do próprio bairro, nem sabiam que tinham essa possibilidade de sonhar e de conversar com um profissional do outro lado do mundo por meio da intervenção midiática. Tá, ok? E eles pudessem tirar dúvidas. Alguns, depois da entrevista, disseram, não sabemos mais se a gente quer ser jogador de futebol. Né, veja. Aí não tem problema. Escolhe outra coisa. O que outra coisa você gostaria? Né? Tem outra coisa que te faz feliz? Aí os meninos vão construindo, vão buscando possibilidades. Agora, muita gente se formou, não é, em uma faculdade porque o pai quis, porque a mãe quis, porque alguém quis. Né? E eu não estou dizendo com isso que não seja importante. Eu acho que aquilo que você faz e que de certa forma te realiza, e você pode retornar para a sociedade num trabalho eficaz,
prestando um bom trabalho na área que você se forma, eu acho que tudo isso tem o seu valor. Mas precisa ser feliz. Né? Se o que você faz não te faz feliz, você não vai dar nenhum retorno útil para a sociedade. É o que eu penso. Falando um pouco de felicidade, tem outra dúvida também. Eu considero um pouco do ensino público, uns anos atrás, né, quando eu estudava, como uma parte de um trabalho. Pessoal mesmo para o aluno se sentia nesse trabalho. Eu acho interessante esse projeto que você tem falado da escola integral, porque além de você ter mais tempo para ter mais matérias e mais coisas, né? Porque antigamente você tinha que correr em 45 minutos por aula para falar de filosofia, falar de sociologia, falar de química intercalado na semana. Como eu acho que o período integral você pode até falar sobre planejamento de vida. Eu nunca ouvi falar isso na minha vida, sabe? Que eu acho muito interessante. Mas você acha que também, com mais o aluno na escola, não que seja um problema, que também sou a favor, mas cansa mais o aluno? Ou também tem que ter esse meio que essa cultura, tirar essa cultura antiga de educação, que é uma coisa mais cobrança, para a criança ou adolescente sentir mais à vontade e falar assim, estou, sei lá, meu dia está o dia inteiro sendo produtivo, mas de uma forma tranquila, sem pressão. Você novamente falou muitas coisas, não é? Talvez eu consiga responder uma parte delas. Não é? Então, ficar um tempo maior na escola sem ter nada para fazer, realmente deve cansar. Agora, quando você fica numa escola, onde você tem uma série de propostas legais, de encaminhamentos, onde você protagoniza a maior parte deles, então você não é só um elemento que fica sentado numa cadeira escutando os outros falarem. Você é chamado a dar sugestões, a construir caminho. Não é? Tem lá a formação dos clubes, são os alunos que constroem as temáticas. Muito interessante. Eles dão as sugestões, eles constroem os clubes, eles coordenam todo o trabalho do clube ao longo do bimestre. Tá, okay? Da temática que interessa ao grupo A, B, C, D, E. Tá, okay? E eles realizam o relatório daquela construção e dizem o que aprenderam, como aprenderam, entre eles. Então, as coisas vão ficando mais interessantes. Tá? Porque não é simplesmente ficar a mais na escola. Tá, ok? Mas é ficar numa escola que tem sentido e tem significado. Você também está socializando, você também está onde você o tempo todo está sendo chamado para participar efetivamente daquela construção. Isso é legal. Não é só alguém que vai ficar sentado 9 horas numa cadeira escutando alguém falar, olha o seu projeto de vida. Não, você vai se descobrindo. Tá? E vai se descobrindo sozinho? Parte, não. Né? Vai Ele se descobrindo em grupo. Processo. Você faz parte, legal. Integrante dele e é chamado o tempo todo. O tempo todo, nas eletivas, você é chamado para protagonizar, nos exercícios do Grêmio. Né? O momento que o Grêmio protagoniza essa ideia de participação na construção curricular, na discussão da qualidade da educação. Porque, historicamente, se construiu a ideia de Grêmio ligado a colar bandeirinha, não é? Florzinha não sei onde, fazer um cartazinho uma vez por mês lá para pôr em algum lugar, ou ajudar numa festa junina da escola, e não é para isso o Grêmio. Né? O Grêmio é uma construção muito mais sólida, onde o aluno, por meio do seu protagonismo, colabora com a construção da qualidade da educação que ele tem direito de ter na escola pública. E algo muito interessante que eu vi lá no Solando é aquela equipe enorme, né? Na verdade, de estudantes acolhedores, né? Achei isso fantástico, né? Fantástico. É exatamente o aluno fazendo parte, né, de todo aquele processo, fazendo parte de todo... foi fantástico eles apresentando cada mudança, né, que teve sala de aula, pátio, banheiros, e eles falaram com relação àquilo, né? Eles fizeram parte, eles construíram, eles falando que a questão da dignidade menstrual, né, até a escolha do absorvente para as jovens foi feito uma... Dignidade íntima, é um programa íntima, né, da nossa secretaria. Então, foi feito, né, uma pesquisa entre as meninas, então elas puderam falar, elas tiveram voz, né, isso é muito interessante, né, muito bacana. Foi só apresentar um programa, não é? Elas puderam escolher a qualidade do que elas iriam usar. Exatamente. Cara, isso sim é Grêmio. Isso sim é Grêmio. Eu acho que, na verdade, isso é uma participação de alunos. Eu era o único aluno na APM. Em 10 anos de escola, né, assim, matura, uma mente pensante, eu era o único. Por incentivo do meu pai. Então, por incentivo do meu pai, eu ver aquela importância de assim, cara, eu sou o único. Tô vendo aqui os pais dos meus amigos, eu estou vendo que também eram pouquíssimos, né, que se interessavam em querer participar da escola e tornar ela melhor. Meu pai era o primeiro a estar na primeira carteira, anotando tudo. Eu estava do lado dele e falava assim, cara, eu tô fazendo história, sabe? Era um outro momento também, né? Um outro momento. A escola era muito mais fechada para essas questões da participação e do protagonismo juvenil.
Não é? Eu acho que a sociedade também não evocava essa necessidade, né, como nós temos hoje. Hoje, se a participação não existir, a gente constrói. Não é? É isso que o jovem pensa hoje. Então tem essa ideia de que não pode fazer o Grêmio, não quero o Grêmio desse jeito, não quero o Grêmio assado. Não, os alunos vão. Né? Vão decidindo e vão estudando. Porque e não é uma decisão precária, não é alguém que decide sem estudar. Eles leem. Não é? E quando eles se sentem injustiçados, eles representam contra. Eu recebo no gabinete representação de aluno, né, contra a forma como foi feita a eleição, discordando, dizendo das irregularidades que aconteceram aqui ou ali. Eu acho isso fabuloso, né, porque nós estamos vivendo um outro tempo, né, de maior protagonismo, onde os meninos também são provocados permanentemente. O Solano é só um exemplo. Né? Você fala bastante Solano, quer dizer que esteve lá. Sim. Okay? Mas nós temos Preciso visitar outras escolas. Temos o Henrique Costa, que tem feito um trabalho fabuloso. Tá? Temos o Rodolfo José, que tem feito um trabalho fabuloso na educação integral, construindo um protagonismo a cada dia, dando sentido e significado para uma experiência educacional diferenciada para os jovens da nossa região. Então tem muita coisa boa acontecendo nas nossas escolas. Tá? Além do que eu já informei anteriormente, nós tivemos muito recurso investido. 71 escolas, muitas passaram por reformas grandiosas, tá? Banheiros reformados, dignos de uso, salas de aulas dignas, né? laboratórios de informática, tá? E decisão dos alunos junto com a gestão daquilo que eles entendem que a escola tem que ter para funcionar bem para eles, que a escola é para eles. Né? É para o aluno a escola, você não prepara a escola. Né? Não era para chegar um recurso para você pintar a sala do diretor ou colocar ladrilho de ouro lá. Né? Os primeiros espaços que os diretores se preocuparam neste momento eram os espaços que os alunos ocupavam, né? Sim. Onde os alunos estavam. Tá bom? Legal, maravilha. Tivemos algumas perguntas, né, na nossa caixinha, né? E as pessoas ficam chateadas quando não lemos as perguntas deles, então vamos ler todas as perguntas, né? Ai. Vamos lá. O Reinaldo tem feito a diferença em nossa região. Na percepção dele, quais foram os principais desafios? Eu agradeço, né, a ideia da diferença. Quando a gente faz a diferença em algum lugar, eu acho que já é um ponto positivo. Eu penso que a diferença pode ter sido feita, isso já é uma suposição minha, né, ela pode ter ocorrido em virtude do modelo de trabalho. Né, de um trabalho mais aberto, né, um trabalho mais próximo das escolas, um trabalho onde eu posso escutar melhor as pessoas que estão na borda, que estão na ponta, que estão atuando no chão da escola. Eu acho que isso possibilitou bastante aí a concretude de um trabalho mais sólido, né, de um alinhamento de ações administrativas e pedagógicas que deram corpo para a escola pública poder realizar o seu trabalho com mais eficácia. Então eu penso que isso eu considero, né, eu avaliando, olhando aqui de onde eu estou. É claro que quem disse que é eficaz deve estar olhando do que percebe da realidade de onde está. Né, olhando a macro realidade, eu entendo que isso fez muita diferença. Quando nós alinhamos o intento pedagógico, investimos em formação de docentes, de equipes escolares, melhoramos um pouco o diálogo diretoria-escola, porque era um diálogo um pouco travado. Né, a escola tinha medo da diretoria, ficava meio que, né, inseguro com tudo que vinha da diretoria. Com a minha aproximação das escolas, parece que eles entenderam que nós estamos de mãos dadas. Né, que a diretoria só existe também porque ela precisa fortalecer a escola na construção da educação pública de qualidade. Porque senão, de outra ordem, não precisa de diretoria regional e nem de dirigente. Sim. Né, se não for alguém que agregue valor ao trabalho que já existe, não tem o que fazer. Né, então eu acho que foi isso que eu tentei fazer na minha chegada. Não só nesta diretoria, como nas outras. A minha primeira ação, quando eu chego em qualquer diretoria destas 4 onde estive, é visitar todas as escolas. Todas. Eu entro, eu converso com todas as pessoas, eu me apresento, porque quem chega tem que se apresentar. Sim. Não é? Então não é a grande autoridade do pedestal que fica sentado numa cadeira, que as pessoas vão saber de você 30 anos depois que você... Né? Eu cheguei numa escola, foi interessante, porque uma funcionária me abraçou e falou, posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, claro.
Ela falou, faz 30 anos que eu tô no magistério e nunca vi um dirigente. Eu falei, nossa. Eu nunca vi um dirigente perto. Falei, nossa, que honra minha. Ela falou, não, a honra é minha. Eu fiquei todo... E eu ouvi isso em muitos lugares. Né? Torna meio que uma santidade, né? Uma figura espiritual. Meu Deus, eu nunca tirei uma foto com um dirigente. No auge do graal podem ver. Não é nada disso, né? Com a aproximação eles percebem que são pessoas comuns. Não é? Eu tenho uma história de vida muito próxima da história de vida de todos eles. Aí quando eu começo a narrar, que eu faço questão de fazer a narrativa, porque eles têm que entender, né? De onde você vem, né? Qual é a sua origem, qual é o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Não é? Então é um caminho que só pode ser também hoje de cooperativismo e companheirismo com todo mundo que trabalha. Né? Cooperando, colaborando, fortalecendo, mas com muita seriedade. Né? Com muito profissionalismo, com muito direcionamento. Né? Não é blá 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 à toa. Né? Não é sorriso politiqueiro de quem quer conquistar alguém por algum motivo. Mas é o olhar atento de alguém que quer que a escola funcione. Que quer que as coisas realmente aconteçam. Quer que o aluno seja privilegiado na construção de uma educação de qualidade. Tá bom? Legal, maravilha. Eu vou deixar uma polêmica pro final, tá bom? Tá bom, pode falar que eles já vão... Vamos lá, gostaria de agradecer a tua administração que está refletindo no ótimo atendimento da diretoria de ensino. Eu acho que isso também é fruto desse trabalho de aproximação. Quando eu cheguei na diretoria regional, eu mudei um pouco as rotinas. Então eram rotinas de pouco atendimento, né, atendimento precarizado em algumas frentes. Né, e aí na conversa com as chefias, na aproximação com as chefias, a gente foi mudando um pouco o perfil, eles foram entendendo, né, que a diretoria regional só tem sentido e significado se atender bem a escola, porque é para isso que ela existe. Sim. Né, dar este atendimento, orientar, alinhar com as escolas, porque tem muita parte documental que passa pela diretoria e que é produzida na escola. Se a diretoria não alinha, os documentos chegam errados. As coisas chegam sem a informação necessária. Exatamente. Então, e aí nós investimos em formação por parte da diretoria. Os agentes da diretoria começaram a ter uma ponte mais direta com as escolas. Eu acho que isso facilitou bastante. Né? Os acessos foram se abrindo. Então, aquilo que era não atendimento passou a ser uma boa conversa, um bom atendimento. Né? Mais do que isso, a resolução do problema. Né? Porque nós tínhamos vários problemas administrativos que, fruto desta proposta de uma conversa mais próxima com a escola, foram sendo resolvidos esses problemas. Né? Problemas de vida funcional, problemas administrativos que historicamente estavam rodando e que de repente sentou de um lado uma pessoa, sentou do outro, a outra com boa vontade de resolver, e eu no meio, é claro, fazendo a mediação. Então aí nós resolvemos numa sentada aquilo que historicamente, de repente, era um problema que já tinha um tamanho, né? Eu acho que foi essa aproximação, sim. Né? Além do que eu tenho na diretoria hoje, uma equipe fabulosa. Eu tenho ali pessoas, né, que abraçam, que trabalham muito, porque tem muito trabalho na diretoria regional. Né? A diretoria atende a 71 escolas. Então, todo o fluxo de vida administrativa, toda a parte de pagamento, os grandes contratos que atendem merenda, que atendem limpeza das 71 escolas, passam por dentro da diretoria regional, pelas equipes que trabalham lá. Então, eu tenho poucos funcionários, mas que trabalham muito. Legal. Não é? Então, a gente conseguiu equacionar isso, fortalecer as equipes da diretoria, né, e aproximá-las das escolas, que existia um distanciamento. Tá bom? Bacana, bacana. Vamos lá. Qual deve ser a maior prioridade quando pensamos em educação? Eu penso que a maior prioridade quando eu penso em educação, ou quando a sociedade pensa em educação, é ofertar a qualidade necessária para a construção das aprendizagens. Eu acho que a qualidade daquilo que a gente oferta tem que ter um peso, tanto na política pública em educação, quanto no ato educativo do professor, okay? Na construção educativa das equipes gestoras. Porque a educação sem qualidade também não nos leva para lugar nenhum. Historicamente, nós sabemos disso, nós temos N exemplos, né, de baixo investimento em educação em alguns momentos da nossa história, e a gente sabe muito bem o preço que a sociedade paga, né, por ter tido, né, a oferta de uma educação sem qualidade. Então eu acredito que a construção de uma educação de qualidade, ela precisa passar por um processo sério, de compromisso social das políticas públicas e dos agentes que atuam no interior das escolas.
tá bom? Do professor, do diretor, do coordenador, de todos aqueles que estão na borda, né? Fazendo esta construção dos processos de ensino e aprendizagem. Maravilha, maravilha. Qual a característica essencial para todo educador? Tem um autor português chamado Antônio Nóvoa. O Nóvoa, ele, em uma das obras dele sobre formação de professores, ele destaca algumas características da construção do bom professor. Né? Para ser um bom professor, o que é que efetivamente a pessoa precisa de ter, né? Enquanto conhecimento pertinente. Então ele fala o seguinte: a primeira grande iniciativa é ter uma formação que te permita ensinar. Então, a construção do seu conhecimento teórico. Né? Construir teoricamente aquilo que você precisa, porque você vai precisar ensinar alguém, não é? Vai ser um professor de matemática, você tem que saber matemática. Se você vai ser um professor de língua portuguesa, você precisa saber língua portuguesa, porque senão não tem condições de ensinar. Não é verdade? Agora ele diz uma outra coisa importante. Então, se soma a construção desse conhecimento teórico, as experiências e as vivências do educador nos espaços onde ele educa. Né? Então é a junção desse conhecimento teórico construído, ele precisa ter isto para ensinar bem e saber o que está ensinando, tá, okay? E ao mesmo tempo estar aberto às novas vivências, né? A aprender com o espaço, a aprender com as convivências realizadas dentro do ambiente educativo, com os colegas, com as equipes que estão ali atuando, né? E com os momentos de formação. Então esse é o primeiro aspecto que o Nóvoa diz que um professor, um bom profissional da educação, que quer ensinar, tem que ter. Né? O segundo, que eu acho muito interessante, ele diz que tem que ter uma pertinência pedagógica. Né? Pertinência pedagógica, na verdade, é nada mais, nada menos que saber levar, como ele diz, o sujeito para o outro lado do rio. Né? Então, ter a possibilidade de construir relações, seja com o aluno, seja com o grupo, com a equipe na qual ele atua, o grupo de professores, onde a pessoa sinta firmeza naquilo que ele vai propor. Legal. Então eu acho que essas três coisas que o Nóvoa qualifica como necessárias para a construção de um educador, eu colocaria nessa pergunta. Tá bom? Então, construção do conhecimento pertinente, pertinência pedagógica e esta última que é o compromisso social. Bacana, tá bacana. O que fazer para conseguir investir na qualificação profissional? Eu penso que você precisa ter a perspectiva da autoformação. Não é? Eu acho que essa ideia de que eu não me formei porque o outro não me deu, não é? Então sou um profissional na medida em que eu estou no mercado, principalmente na educação, o educador que não estuda fica obsoleto, fica ultrapassado, não é? Então nós temos hoje uma escola de formação de professores que oferece muitos cursos. Nós temos chegando na escola a Biblioteca do Professor, uma série de livros muito interessantes, né, de autores modernos que tratam de educação, mas eu preciso que a pessoa esteja interessada em acionar esse conhecimento, em estudar. Né? Você tem que ter a preocupação com a sua autoformação, né, que é diferente da sua formação inicial. Sua formação inicial, você está ali pronta para receber de alguém alguma coisa. Né? A formação em serviço, você precisa buscar, não é? Diante dos desafios que você tem no seu cotidiano, buscar aquilo que vai complementar os desafios e que vai te ajudar a resolver os desafios. Então você tem que buscar boas leituras, cursos de pós-graduação, tá? Uma nova graduação se for necessário, tá? Cursos de aperfeiçoamento, cursos mais curtos, se for o caso, quando a pessoa de repente não tem toda a disponibilidade de tempo. Tem uma série de cursos online hoje que introduzem aí o sujeito num universo grande de construção de novos saberes, né, e agregam valor àquilo que ele já sabe, tá bom? Então eu acho que você precisa buscar. Isso é uma coisa que eu entendo que é muito necessária. Não é só o fato de esperar que alguém dê. Tem gente que fala, mas o governo não me deu tal coisa. Não. Não vou ficar esperando a vida toda alguém me dar alguma coisa. Exato. Não é? Embora nós tenhamos, né, aí ao longo desses últimos anos uma oferta muito grande de bons cursos, não é? De formação profissional em serviço, tá, okay? Que a gente pode comprovar por meio até daquilo que foi ofertado, né, e publicizado por meio da escola de formação de professores. Tá bom? Para além disso, eu só queria complementar uma coisa. A diretoria regional tem um núcleo de formação de professores. Como funciona? Nós temos um núcleo
formado por, hoje nós temos 18 profissionais lá. Eles são os PECs, são professores especialistas em currículo. A responsabilidade deste núcleo é fazer a formação dos docentes, a formação em serviço. Tá? Então, possibilitar as discussões necessárias ao pedagógico para que a gente possa construir processos eficazes de ensino e aprendizagem. Tá? Então, esses 18 elementos que eu tenho dentro da diretoria, coordenados por um diretor de núcleo pedagógico, tá? Eles têm essa responsabilidade e eles cumprem com muita eficiência. Eles têm feito um trabalho fabuloso. Né? Eu também redimensionei essa questão dos professores de currículo, que quando eu cheguei eles não tinham muito esse viés da formação. Né? Embora a legislação diga claramente que o papel era este. Então trouxe todo mundo para a formação. Aí foi todo mundo aprofundar os seus estudos, foi todo mundo realizar boas análises, estudar um pouco mais a realidade de Embu e Taboão, né? Porque eles trabalhavam com poucos dados, né? Geralmente analisavam precariamente os dados, faziam cruzamentos que acabavam, né, destoando. Quando você cruza mal os dados, você constrói ações que não vão te levar a superar dificuldades que estão postas. Exatamente. Não é? Então nós fizemos vários exercícios de cruzamentos de dados, hoje eles já fazem com mais eficiência, né, tanto o núcleo pedagógico quanto as escolas. Nós trabalhamos muito isso com as escolas. De repente, em escola aí que nós tínhamos problemas seríssimos na área de matemática e todos os projetos eram da língua portuguesa. Nossa. Né? Ou seja, poxa, né? O que acontece que no cruzamento de dados ninguém percebeu que a matemática está pedindo socorro. Sim, né? sim. E é claro que língua portuguesa é muito importante para a matemática. Questão da leitura e a interpretação. Sim. Né? Mas tem o dado matemático, o letramento matemático que também colabora muito e precisa ser trabalhado. Com certeza. Não é? Principalmente numa realidade onde a matemática apresenta sérios problemas. Não é? E não é só aqui, também no Brasil. Não é? Com certeza. Vamos de polêmica, né? Do jeito que eu gosto. Hein? Né, voz da consciência? A pergunta foi: como melhorar a educação municipal de Embu das Artes, visto que ela só cai comparada às demais cidades? Olha, eu vou falar, né, do local de onde eu ocupo, né? Esse papel que eu exerço, da função que eu tenho, né, do que eu observo, como um observador. Até porque eu não conheço muito da educação municipal. Né, toda a minha carreira é na educação estadual. Temos algumas pontes com alguns secretários municipais, mas eu não conheço muito destas construções. Mas do que eu posso observar, eu acredito que a política pública precisa avançar um pouco mais, né, quando a gente pensa em educação dos munícipes. No sentido de pensar aquele elemento que eu coloquei como fundamental, que é a construção da qualidade em educação. Eu acho que isso ainda a gente precisa pensar um pouco melhor nos municípios. E não estou dizendo com isso que seja melhor ou pior que o Estado, não estou nem fazendo uma comparação. Só estou dizendo que a política pública precisa olhar para esse viés. Precisa pensar um pouco essa educação infantil, como é que está sendo posta, principalmente pós-pandemia. Como é que a gente está estruturando esse caminho para resgatar essa meninada que passaram aí 2 anos praticamente isolados? Será que a escola que está aí está pronta? A política pública olhou para isso, para essa necessidade? Eu acho que precisa aprofundar um pouco mais o olhar aí, e pensar nessa qualidade. O que está sendo ofertado? Que currículo é esse? Para que eu estou preparando essa criançada? Não é? Que é uma criançada que vai enfrentar uma sociedade totalmente às avessas, né? Uma sociedade midiática, sabe, de conteúdos, sabe, totalmente voltada para um universo de criatividade e inventividade. E se a escola for uma escola, né, opaca, uma escola que não oferta possibilidades, né, de inventividade, de criatividade, de protagonismo, essas crianças vão, né, perdendo o interesse na apropriação dos saberes e vão levar para a vida um prejuízo muito grande. Eu penso que a qualidade precisa ser revisitada e a política pública tem que pensar um pouquinho nas estratégias para recuperar esses 2 anos, né, que ficaram lá na pandemia e que representam, principalmente para a educação infantil e séries iniciais, o maior prejuízo, porque a autonomia das crianças era muito menor do que a autonomia dos adolescentes para lidar com a mídia e com a tecnologia. Além do que nas nossas periferias, vocês sabem bem, muitas das nossas crianças não tinham acesso a nenhuma mídia. Então
Então não puderam realmente acompanhar o percurso escolar. Então a retomada no município tem que ter um olhar atento para essas dificuldades que estão caminhando em conjunto com a criança e que foram geradas dentro da pandemia. Né? Não é o pai que vai olhar para essa dificuldade, não é a criança que vai se autodescobrir com a dificuldade, mas é a política pública acertada, olhando para as necessidades da criança e pensando pedagogicamente em como realizar intervenções que possam ajudar esta criança a superar o prejuízo que ela teve. Né? É a política pública, né, e o olhar para um pedagógico mais eficaz que vai realizar a construção da ajuda, do caminho da ajuda que a criança precisa. Tá? É isso que eu penso. Não sei se consegui responder. Maravilha. Na verdade, a pergunta não foi muito para ti, né? Não tem muita lógica. Não, mas é importante. Eu tenho a minha opinião, não é? Sim. Mas eu procuro ser ético. A pergunta pareceu ser muito... Eu procuro ser sempre... Tipo assim, responda o porquê a educação da minha cidade está assim assado. Sendo que você é estadual. Eu acho que o cidadão pode falar melhor que eu, né? Cada cidadão que mora no município pode falar melhor que eu. Eu falo de onde eu ocupo, né? Do local de onde eu ocupo uma função. Porque essa formação inicial reflete, né? Reflete quando essa criança, né, passa, né, em escola estadual, né, que é a continuidade aí desse ensino, né. Então é importante, né, pensar ali na fase inicial, né, de muitas crianças, às vezes que não tem uma formação ali adequada, né. Eu acho que é muito interessante os seus apontamentos. E o cuidado com o abandono intelectual. Exato. Né? Quer dizer, olhar assim, uma parte dessas crianças não tiveram um abandono intelectual, que é o que gera um prejuízo, né, para o futuro dos municípios. Então, quando você abandona a sorte um grupo grande de crianças que não tem condições sociais de acessar mídias, de acompanhar aulas online, de não sei o quê, e você não oferta nada, tá, ok? Você corre um risco de, né, condenar o futuro do município. Ok? Bacana. Reinaldo, você falou que assumiu aqui, né, aqui na região em 2020. Sim. No ano da pandemia, quais foram os desafios, o que refletiu e o que essa retomada veio, né, para mudar, e o que você acredita que esse foi o ano, ainda tem algumas questões ainda segurando e tudo mais, mas o que também esperar aí também para um futuro. Então, o antes, o durante e agora. Vou até tomar uma água, porque essa aí tá muito extensa, essa pergunta. Eu chego na diretoria de Taboão exatamente no dia 20 de março. É a semana que as escolas fecharam. Uau! Já começamos diferente. Assumi a diretoria, né, quando os funcionários, a maior parte deles já haviam se recolhido com medo da pandemia. Né, e as escolas já estavam, pouco a pouco, né, processualmente, se recolhendo, os alunos se isolando, por conta do volume, né, pandêmico e do que aquilo representava de ameaça contra a vida das pessoas. Então eu chego e pego a diretoria, uma diretoria que eu não tinha conhecimento, né, embora eu disse que tenho o coração imbuense, fui criado aqui, mas saí há muito tempo, não tinha essa leitura, né, da realidade, mas fiz ela rapidamente também, né, levantei os dados dos municípios, foi a primeira coisa que eu fiz. Depois conversei com as pessoas online, aprendi, né, porque eu já usava os recursos, mas não tanto quanto eu usei na pandemia. Uma nova realidade, né? Exatamente, não fui posto diante de uma nova realidade, comecei a usar as mídias, né, comecei a conversar com as pessoas por meio do Zoom, por meio de todos esses mecanismos midiáticos aí, e comecei a construir os consensos, né? Eu acho que a gente precisa, na gestão, construir consensos. Me apresentei para as pessoas, né, onde pude, fui visitar com todos os cuidados, com todo o zelo pela vida das pessoas. Ainda fiz algumas visitas antes do auge da pandemia, depois me brequei e fui tendo contato só online, mas fui me apresentando, não me fiz de rogado. Né, não fui alguém que ficou lá esperando, não vou esperar acabar 2 anos de pandemia, né, tranquilamente para pôr a minha cara, não, coloquei minha cara lá, me apresentei e procurei dentro da pandemia seguir o rumo que a Secretaria de Estado da Educação foi dando. Então rapidamente a nossa secretaria construiu um centro de mídias, o CMSP, porque eles entenderam que muitos dos nossos jovens não teriam acesso, né, a um celular, a um computador. Então eles construíram um centro de mídias que tinha conexão com a TV Cultura até.
Então o aluno tinha a opção de assistir às aulas do Centro de Mídias pela TV Cultura. Foi uma das formas que a Secretaria encontrou de não largar as mãos das crianças. Sim. E nós tivemos que implementar na região. Tá, ok? Fizemos um grande trabalho implementando o Centro de Mídias. Nós tivemos a distribuição de chips, né, gratuitos para os alunos, onde eles puderam acionar os conteúdos todos propostos no Centro de Mídias. Eu fui procurando animar as equipes escolares no sentido de que eles fizessem uma busca ativa muito pertinente, porque nós corríamos o risco de perder muitos alunos nesse momento. Sim. Né? Os jovens, 2 anos longe da escola, né? Nós teríamos uma desistência em massa, então eu provocava o tempo todo as escolas para que eles não perdessem o contato com os alunos. Né? E ali eu coordenava mês a mês as chamadas, eu coordenava tudo, o fluxo das escolas, principalmente as maiores, e o ensino médio com especial atenção, porque no ensino médio a desistência tende a ser maior. Sim. Tá, okay? Nós tivemos um sucesso muito grande. Então foram 2 anos buscando alternativas junto com as escolas, de ofertar para os alunos, principalmente aqueles que precisavam mais, né, algum tipo de conteúdo, algum vínculo com a escola, nem que fosse um vínculo virtual, tá? Não largar a mão da meninada, mas o meu maior investimento foi na busca ativa. Né, a busca ativa dos alunos, não perder ninguém. Então era a ideia do nenhuma menos mesmo. Né? Tem lá o filme que trata disso, mas né, eu parti desse princípio, olha, nenhuma menos. Assumiram 5 do médio, do seu médio, nós vamos atrás. Né? Vocês vão ligar, vocês vão entrar em contato com o conselho tutelar, com a vara da infância, onde tiver elementos que possam nos ajudar, né, a buscar esse aluno, trazer de volta para a escola. Tá, okay? No momento do retorno nós vamos fazer isso. Tá? E assim nós fizemos. Então foram 2 anos longos de desafio, o sofrimento das pessoas mexeu muito comigo, né, porque eu sou um humanista, então eu vejo as pessoas sofrendo, eu já começo a sofrer junto com as pessoas. Eu tenho essa cara de bravo, mas eu não posso ver sofrimento. Né? As pessoas falam, o professor Reinaldo tem cara de bravo, não é. E o coração mole. Mas não é coração mole, eu sou muito sensível às questões né, do sofrimento humano, né? A ideia do direito da pessoa, né, de ser respeitado naquilo que é a condição, do respeito às diferenças. Então eu tenho muito essa questão da humanização mesmo, na minha formação. Né, a minha formação é da área de humanas. Tá, ok? Mas um humanista inverterado, daquele que acredita mesmo na construção das relações como o primeiro pilar para que as coisas possam acontecer, né, de uma forma legal. Aí sofri bastante, perdemos algumas pessoas. Né? Ora perdia-se na escola, ora perdia-se na diretoria regional, ora as pessoas adoeciam na escola, ora as minhas equipes da diretoria, e eu convivendo com tudo isso, ora na família, não é? Porque não era só aquele universo, eu tinha um universo à parte, eu tinha minha família, eu tinha pessoas queridas também que adoeceram, né? Alguns que partiram, então tudo isso mexeu muito com o dirigente e com todo mundo que estava em volta. Não é? Isso independia das nossas vontades. Tá, mas foi um momento duro, onde eu tive que, para manter a gestão da diretoria, alinhar e focar naquilo que eu entendia que era mais importante e visceral naquele momento. Tá, e sempre vislumbrando a ideia do retorno. Porque eu sempre entendi que era uma necessidade, num primeiro momento, onde a ciência dissesse pode retornar, que todos retornassem para a escola. Não é? Porque a escola é fundamental. É fundamental. Qualquer sociedade que se preze tem que valorizar a escola. Porque a escola é o local da sociedade onde os jovens e as crianças se apropriam dos saberes necessários para as vivências sociais. Não é? É ali, principalmente as crianças menos favorecidas. Nós deixamos muitas escolas abertas servindo merenda, porque nós temos uma parte da nossa população que precisava de segurança alimentar. Então, muito desemprego, muita coisa aconteceu. Tentaram fechar as nossas escolas, aí já é uma reclamação que eu falo, né? Então, localmente, né? Quando já não se tinha mais nada que fazer, em alguns municípios tentaram fechar as escolas estaduais. Aí a gente conseguiu, por meio judicial, manter aberto para servir a merenda. Né? E era muito interessante, porque em algumas escolas começou assim. No primeiro dia, nós tínhamos 100 crianças comendo. No segundo dia, apareceu a criança, a avó e um grupo de pais, perguntando se sobrasse alguma coisa, se podia levar. Aí no terceiro dia, foi aumentando aquele público, aquelas pessoas que precisavam de comida dentro da pandemia. Não é? Então também foi uma outra coisa que eu me preocupei, de ofertar segurança alimentar e possibilitar que toda aquela merenda que estava projetada
para o semestre fosse servido para as pessoas que estavam precisando naquele momento. Sim. Sobretudo os nossos alunos. Né? Eu sempre pensei, ninguém vai me condenar, não é, por não deixar as pessoas morrerem de fome. Exatamente. Não é? Então nós tivemos uma preocupação e fizemos um lindo trabalho. Tem uma diretora que ela começou a fazer marmitex. Que lindo. Ela comprou isopor e ela servia marmitex para as crianças. Né? E ela dizia para mim assim, olha, eu sei que a gente não pode servir para ninguém que não seja criança, mas eu lotava tanto o marmitex que dava para dividir. Ia dar para dividir para a família inteira. Não é? Porque os nossos diretores são muito sensíveis, porque eles estão na ponta. Sim. Né? Eles sabem o que eles fazem pelas crianças, não é? Não é só a ideia da construção do conhecimento teórico, não é nada disso, são as vivências. Eles recebem os pais, eles escutam as tragédias das vidas familiares, eles sabem da pobreza econômica das nossas comunidades. Tá, okay? Então muitos diretores abraçaram comigo essa causa e foram comigo. Então era servindo a merenda, era colocando o centro de mídias à disposição, era distribuindo chip, era o Vale Merenda, que teve um período que eles distribuíram também, a gente também conseguiu uma campanha grande, né, mobilizar um grande número de alunos para receber aquele valorzinho para complementar a merenda, a comida em casa. Então, nós fizemos muitas coisas, né, que reverberavam na segurança das nossas crianças e jovens e que no retorno tudo isso seria muito importante. Né? Porque a criança tinha que sobreviver, era isso, a primeira coisa. Sim. Tinha que cuidar da vida, tinha que se alimentar e ela tinha que retornar para a escola. Né? Viva, saudável e continuar o percurso escolar dela. Teve um texto da Fiocruz interessantíssimo ao final da pandemia, que eu já estou concluindo, para você não achar muito cansativa a minha fala. Imagina. Tá? Teve um texto da Fiocruz, dos cientistas da Fiocruz, onde eles colocaram o panorama do final da pandemia, no final no sentido de que diminuiu o perigo, né, que acabou, porque nós sabemos que até hoje nós temos, né, o perigo eminente. Sim. Mas como foi no auge, né, quando acabou aquele auge, eles lançaram um texto muito interessante falando da importância do retorno à escola. Agora é o momento, este é o momento, a vacina está fazendo efeito, as crianças e jovens têm que voltar para as escolas. Okay? Por uma questão de humanização e de futuro. Se eles não voltarem neste momento, nós vamos perder uma parte deles. Tá? E aí nós investimos. Quando foi possível, quando autorizaram, quando a ciência disse pode, nós fizemos uma outra grande campanha de buscativa e trouxemos 99,9% dos alunos para as escolas. Que legal. Perdemos pouquíssimos. E aí você pode confirmar com os próprios diretores que fizeram a buscativa. Né? Os diretores se embrenhavam no meio das comunidades. Eu tenho uma diretora que ela conta uma história muito engraçada, que ela ficou numa viela, a viela era muito pequena e ela ficou entalada no meio da viela. Meu Deus! Não é? Mas nada disso os impediu de buscar os nossos alunos. Né? De dizer, olha, voltando para a escola, vamos lá que agora, né? Agora você já pode voltar. Ah, mas eu gostei de ficar em casa. Nada disso, é para a escola. Tá bom? E fizemos grandes parcerias aí e deu muito certo a nossa buscativa. Então, no retorno, o maior desafio é largar a ideia derrotista de lado, acho que é a primeira. Né? A ideia de que, nossa, tivemos 2 anos de pandemia, o ensino piorou, não tem o que fazer. Pelo contrário. Né? Nós tivemos 2 anos que aumentaram, né, um problema que já vinha historicamente precarizado, que era a qualidade da educação e o rendimento dos nossos alunos. Tá? É claro que longe da escola isso piorou, tá? Mas nós temos todas as possibilidades e o material humano para retomar isso. Então o nosso discurso vai ser um discurso de que, olha, nós podemos e nós vamos conseguir. Né? E o nosso aluno também vai conseguir superar este momento de dificuldade. As dificuldades pedagógicas, nós vamos fazer recuperação, nós vamos construir bons projetos, nós vamos oferecer ensino integral e os nossos alunos vão seguir. E os nossos profissionais de educação abraçaram também, acreditaram nessa fala propositiva, né, e estão fazendo até hoje o máximo, como sempre fizeram, né, para que os nossos alunos possam resgatar esses 2 anos que a gente quer, na verdade, que fique para a história aí, né, mas que caia, né, no esquecimento, no sentido de que a gente não quer lembrar o que os nossos alunos passaram lá e nem o que os nossos entes queridos ou pessoas que a gente ama passaram também. Tá bom? É isso que eu quero que caia no esquecimento. Né? Não quero que caia no esquecimento as formas com que a política federal, por exemplo, nefasta, lidou com isso, com essas questões. Não é a necropolítica, né? O descaso com a vacina na esfera federal. Okay? A ideia de que as pessoas não podiam ser, né? Ah, a vacina vai dar isso, vai dar aquilo, né?
criando um terror psicológico, Exatamente. sabe, desacreditando na ciência que historicamente ofereceu resultado, ofereceu possibilidade e caminho para acabar com as pandemias, né, que nós conhecemos na humanidade. Né? Então, isso aí também foi uma coisa que dificultou muito. Né? Essa mentalidade de que a esfera federal disseminava para todas as pessoas de que a vacina não era eficaz, de que as pessoas não tinham que se vacinar, isso foi piorando. Exatamente. Né? E nós já sabemos minimizando o o cenário, né? Exatamente. Isso a gente não pode esquecer. Né? Isso não pode cair no esquecimento. Né? Mas todo o sofrimento, toda a dor, eu acho que a gente precisa, né, fazer um processo de catarse, né, retirar aqui as nossas preocupações, tá, okay? E ao mesmo tempo pensar o nosso compromisso naquele momento, que foi muito grande, no nosso caso com a educação, então cuidar e zelar das escolas. Quando os alunos chegaram, encontraram escolas muito melhores, né, e pessoas muito mais sensibilizadas para as questões humanas, né, para as questões que eles precisam para crescer como pessoas saudáveis e seres humanos que podem fazer a diferença nessa sociedade. Não é? E acreditar na ciência, porque eles vão aprender que a ciência é uma coisa séria. Né? Que a ciência, se a gente tiver que escolher, a gente vai escolher pelo lado da ciência, porque a ciência vai dar um caminho, sim. Né? Para a gente, principalmente para cuidar e zelar da saúde. Né? Maravilha, maravilha. Mas a consciência? Tô perplexo. Adorei hoje a fala do dirigente, de verdade, porque é o que eu nunca vi. Sendo bem realista, é o que eu nunca vi. Só conheço por nome, né? Quem dirige uma diretoria de ensino regional ainda. Mas hoje eu vi que seu trabalho é muito presente, é muito importante. Vocês estão realmente mudando a escola estadual do jeito que ela sempre foi, muito, muito defasada. Historicamente também, né? Porque diversas escolas tinham alguns modelos bons, mas uma grande parte da escola era aquele momento que você é obrigado a passar. Entendeu? Um parabéns pelo seu trabalho, é muito importante que vocês tenham feito. Eu queria pontuar também a qualidade da escola pública. Não é? A escola pública tem qualidade para oferecer. Nós temos bons profissionais. Sim. Né? Eu acredito no potencial dos nossos profissionais da rede. A nossa rede é muito rica em possibilidades, em construções pedagógicas, em pessoas envolvidas, comprometidas. Nós temos excelentes professores, nós temos excelentes gestores, temos pessoas que lutam todo dia pela educação de qualidade, que eu fui narrando ao longo das minhas falas aqui. Sim. Tá, ok? Eu tenho aí parceiros incríveis, tá? Tanto na área da docência quanto na área da gestão. E a gente precisa acreditar nessa qualidade da escola pública. Não só acreditar, lutar por ela. Né? Ajudar nesta construção. Então, mais do que atirar pedras ou ficar nessa dicotomia público-privado, quer dizer, tudo que é público não é bom, tudo que é privado é bom. Eu acho que a gente tem que sair desta esfera, porque já se comprovou que isso não é verdade. Sim, sim. Né? Nós temos coisas boas no público, coisas boas no privado, coisas precárias aqui, coisas precárias lá também. São só alguns relutantes ainda. Isso. Alguns relutantes, porque boa parte da população sabe. Isso. Tem muita coisa boa. Mas a escola pública atende, sobretudo, aqueles que dentro da sociedade têm uma fragilidade social. Não é? E a gente não pode negar isso. Isso é uma questão sociológica. Não é só olhar um pouco o desenho. Né? Quem é o perfil do aluno? Sim. Não é o filho do operário, né? A pessoa que precisa da escola pública como um meio de se apropriar do discurso social que ele precisa para avançar na vida. Né? E dos bens produzidos nessa sociedade. Tá? Os bens que eu digo, a construção de conhecimento. Então a escola pública é o locus, é o local privilegiado. E eu reafirmo, nesses meus 30 anos de magistério, eu vivenciei dentro da escola pública experiências de qualidade altíssima, que eu não vi em instituições privadas onde eu trabalhei. Eu sempre trabalhei em paralelo para complementação de renda, na universidade ou em colégios particulares, tá, ok? E eu vi dentro da educação pública a qualidade que muitas vezes no privado eu não vi. Então eu acredito nos profissionais da rede, acredito nos nossos alunos, na capacidade que eles têm de aprender, né, desde que o ambiente seja bom, desde que a proposta seja boa e desde que ele seja provocado positivamente, né, a construir conhecimentos que sejam necessários para a sua vida. Porque ele percebe, né, quem é que está interessado em ajudá-lo. Tá, ok? É nesta escola pública que eu acredito, é aí que eu invisto todas as minhas fichas. Né, investi ao longo desses 30 anos e tento investir como dirigente regional, tento realizar esse trabalho. Né, de construir esse credo de que a escola pública é uma escola de qualidade. Né, e aquela que ainda não tem qualidade, ela pode ter qualidade, porque nós temos tudo para ofertar.
né, para essa meninada que precisa da escola. Tá bom? Maravilha, maravilha. Eu fiquei apaixonada escutando você falar com relação à educação, a falar sobre a educação pública, né? Sobre as escolas públicas e o amor, né? Principalmente nesse período, né? Pandemia, pós-pandemia, um grande desafio. Quando você fala que poderia ter se acomodado, você poderia ter falado, estamos vivendo esse momento, deixa eu ficar aqui quietinho, deixa para me apresentar depois, deixa para fazer ações depois, deixa para pensar nisso depois. Não, e aconteceu naquele momento, naquela hora, e foi fundamental. Então, fiquei apaixonada pelas suas palavras. Obrigado. E acredito que o nosso bate-papo foi, assim, muito bacana, muito interessante. As portas aqui do primeiro podcast estão abertas para você, quando você quiser voltar. Eu acho que muito obrigado. Vale muito a pena para que a gente possa... Acho que educação é um dos principais pilares, né, aí, né, e é muito importante falar sobre isso e que as pessoas possam cada vez mais entender sobre isso, né? Desmistificar também, né? A educação. Exatamente. É muito, a gente fala tão simples quando é a experiência nossa, né? Você vê que você vai bater um bate-papo com um amigo, com um parente, vai falar da sua época de escola, é tão fácil falar. A maioria das vezes falando de problemas, mas a gente nunca conversa sobre de uma forma achar um caminho. Muito legal. Muito legal. Pois é. No universo de quase 57 mil alunos, não é? Com certeza. Nós atendemos em torno de 57 mil e alguma coisa aí. Tem que ser conversado. Bem um número redondo. A gente precisa conversar. Exatamente. E tem uma preocupação, na verdade, eu vejo que é uma preocupação com o aluno, principalmente ali com o aluno, mas também com a formação, né? Com aqueles professores, com o incentivo desses diretores. Então, incentivar, né? Incentivar, eu acho que é a palavra e reflete muito no seu trabalho. Já gostaria de agradecê-lo, né? Agradecer pela sua presença aqui, agradecer por todo esse empenho aqui na região, em Embu das Artes, né? A nossa cidade, né? E na nossa cidade aqui vizinha, Taboão da Serra. E também o trabalho que você também exerceu, né? Foi feito também na outra cidade vizinha, que é Itapecerica da Serra, e todas as cidades que ali correspondem, né? Então, muito obrigada mesmo. Mais alguma coisa, voz da consciência? Por mim, tô feliz hoje. Eu também estou muito feliz pela conversa, não é? Pela possibilidade da gente trocar um pouco aí, falar das minhas vivências, né? Ouvi-los um pouco também, né? E as questões que eles fizeram, que eu achei assim que foram questões muito pertinentes. Né? Pelo menos eu sabia responder. Não é? A gente não sabe tudo, não é verdade? A gente vai aprendendo. Né? Olha o Paulo Freire aí, não é? Então ninguém sabe tudo. Né? A gente aprende em comunhão. Então, na medida que a gente vai trocando com os outros, a gente vai aprendendo muito mais, vai conhecendo outras realidades e vai agregando valor à nossa sapiência, né? Aquilo que a gente chama de sabedoria. Não é? A gente constrói em comunhão isso aí. Paulo Freire, o grande educador brasileiro. Não é? Então é uma das grandes luzes da minha vida, não é? Não sei se vocês já ouviram falar em Paulo Freire. Já ouviram falar em Paulo Freire? Já. Sim. Tá ok. É um dos maiores educadores que esse país já teve. Tá bom? Ele nos ensina com muita propriedade que a educação é também um ato de amor, né? Mas não é um amor de novela, é um amor de comprometimento. Né? Um amor doído, um amor onde você se compromete e luta para que as coisas sejam melhores. Né? A cada dia, a cada momento, a sua atuação profissional tem que comprovar isso, que você acredita que aquilo pode melhorar, que aquilo pode ter um avanço tal onde as pessoas vão ser mais favorecidas ainda do que são agora. Tá bom? Pelo processo. Maravilha, maravilha. Um grande abraço. Então chegamos ao final de mais um podcast. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Envie esse vídeo também para outras pessoas. É muito importante para que as pessoas possam conhecer um pouquinho do trabalho, né, do Reinaldo, um pouquinho sobre educação e conhecer também o primeiro podcast. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchauzão.